Prova da OAB tá chegando. E agora, nessa reta final de preparação, você está se perguntando o que eu tenho que estudar em direito penal? O que eu preciso rever agora, nesses momentos finais de preparação? Quais são os top 5 temas de direito penal para eu trabalhar agora? Bom, a gente vai falar disso nesse vídeo, rapidamente, para organizar os seus estudos em direito penal na reta final para a prova de primeira fase da OAB. Mas antes disso, curte aqui o canal do Estratégia OAB aqui no YouTube. É só você ativar aquele sininho para que você receba notificações de vídeo como esse e siga as nossas redes sociais para ficar sempre ligado em dicas importantes de direito penal. Olá pessoal, eu sou o professor Cristiano Rodrigues e vim aqui para a gente falar um pouquinho sobre os principais temas para você estudar em direito penal agora nessa reta final que a prova da OAB de primeira fase está chegando. Mas ó, além dos temas de direito penal, se você quer estudar todos os temas mais importantes em uma reta final objetiva e direta, não perca o nosso reta final do Estratégia OAB com todas as disciplinas a partir do dia 18 de novembro aqui no YouTube do Estratégia OAB, gratuito para todo mundo, inclusive com a nossa revisão de véspera no sábado, onde a gente vai acertar um monte de questões para que você chegue voando na prova e vá para a sua segunda fase e consiga a sua aprovação. Então, não perca esse super reta final que começa dia 18 de novembro, aqui gratuito para todo mundo no canal do Estratégia OAB. Muito bem, galera, vamos falar um pouquinho dos principais temas de direito penal para a nossa prova e para a gente estudar nessa reta final. Quando a gente pensa em direito penal, a gente começa dividindo o que é mais importante para a prova da OAB em dois grandes grupos. Primeiro, a famosa teoria do crime e depois a famosa teoria da pena. Não, essa não. Peraí, vamos fazer de novo, peraí. Teoria, vamos ver se agora vai. Teoria da pena. Aqui sim, teoria da pena. Então a gente vai ter, do lado, a teoria do crime. Vamos lembrar. Teoria do crime significa dividir o crime em seus 3 elementos estruturais e necessários, e a gente sabe, anota aí, crime é igual a fato típico mais ilicitude mais a culpabilidade. E aí, o conceito analítico de crime com esses 3 elementos é onde a gente vai ter maior concentração de questões da prova da ordem. Sim, a gente vai ter muitos casos concretos usando crimes em espécie, mas para exemplificar o tratamento de temas da parte geral ligadas à estrutura desse crime que nós apontamos aqui. Merecem destaque, primeiro, no plano do fato típico, os chamados institutos do iter criminis. Vamos organizar para você dar uma olhadinha agora e estudar? Então vamos lá, coloque aí. 1. Tentativa do artigo 14, inciso 2 e parágrafo único do Código Penal. 2. A famosa desistência voluntária do artigo 15. 3. O arrependimento eficaz do mesmo artigo 15. 4. Arrependimento posterior, artigo 16. E 5. O famoso e badalado crime impossível do artigo 17. Sim, tá lembrado? Crime impossível, aquele que é impossível de se consumar, onde você não consegue obter a consumação, seja pelos meios que são absolutamente ineficazes para gerar o resultado, ou porque aquele objeto a ser atingido é totalmente impróprio de sofrer resultado. Lembra de exemplos do crime impossível? É impossível, né? Esse aqui. Não, mas o crime impossível, não é a missão impossível. O crime impossível, matar o morto, vampiro. Não, matar alguém que já morreu, nunca vai morrer, você já tá morto. Crime impossível. Consequência, fato atípico. Lembra? Matar alguém com arma desmuniciada, fazer uma subtração, como caiu na prova da OAB lá de um caixa bancário, utilizando uma chave de fenda e um martelo, nunca vai conseguir arrombar o cofre. Então, sempre que for impossível se obter consumação, Instituto do Crime Impossível, temos aí a atipicidade. Anota aí, crime impossível igual a atipicidade do fato. Bacana! Depois, segundo elemento do crime, ilicitude. Todo mundo sabe que tem que conhecer as excludentes de ilicitude. E elas estão no artigo 23. São excludentes de ilicitude em ordem: o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular de direito merecem destaque sublinhado: estado de necessidade e legítima defesa. Bacana? Essas duas são as que mais aparecem. Lembrando que a diferença básica é estado de necessidade, situação de perigo. Ou seja, há um perigo para o bem jurídico e você precisa lesionar um outro bem para preservar aquele. Aqueles exemplos de incêndio, desabamentos, as tragédias, né? Naufrágio. Então a gente tem aquelas várias situações de perigo onde você precisa lesionar um bem para preservar outro. Já a legítima defesa todo mundo conhece. Palavra-chave da legítima defesa para você abrir a sua questão de prova e resolver. Anota aí. Legítima defesa igual a
agressão. Legítima defesa igual a agressão. Agressão é conduta humana voltada a lesionar o bem de alguém. Então, legítima defesa é para você repelir a agressão. Legal! Depois a culpabilidade. Quanto à culpabilidade, as suas excludentes são o grande destaque. E eu chamo a atenção, primeiro, para o artigo 26, a chamada inimputabilidade por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto. Esses são os inimputáveis mais clássicos. Claro, temos também os menores de idade, temos também embriaguez acidental completa, mas o inimputável pelo artigo 26 é o campeão de perguntas na nossa prova da OAB. E o famoso artigo 22, que trata da coação moral irresistível e obediência hierárquica, causas de exclusão da culpabilidade, que são bem queridinhas do nosso examinador. Beleza, mas e quanto à famosa teoria da pena? Engraçadinho. Vamos de novo. Teoria da pena! Agora sim, a teoria da pena, ela tem alguns problemas para a gente trabalhar. Primeiro, no plano da dosimetria, de cálculo de pena, o que em primeira fase cai são aqueles conceitos que o juiz pode ou não usar para trabalhar o aumento de pena, agravar a pena. E aí, destaque para a famosa reincidência do artigo 63 do Código Penal. A reincidência significa cometer um novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória por crime anterior e, obviamente, que esse cometimento, atenção agora para a pegadinha! Pegadinha da nossa prova. O cometimento do novo crime vai gerar reincidência, desde que aconteça após o trânsito em julgado de sentença condenatória de crime anterior ou até 5 anos após o término de cumprimento da pena do primeiro crime. Não é 5 anos contados do trânsito em julgado. Ou seja, o cara cumpre a pena toda ou extingue-se a punibilidade e a partir dessa extinção de punibilidade você conta os 5 anos. Depois de 5 anos, se voltar a cometer crime, vai ser considerado primário e não se aplica a reincidência. Maravilha! Atenção que prazo de livramento condicional e se houver sursi, suspensão condicional da pena, já começa a computar aqueles 5 aninhos. Depois de 5 anos em que o cara saiu, por exemplo, em livramento condicional, se ele voltar a cometer um crime, ele é primário e você não pode aplicar a reincidência. Esse tem sido um tema campeoníssimo de cobrança na nossa prova. E por fim, para que você não esqueça, as regras de conversão da pena, privativa de liberdade em restritiva de direito, conforme está previsto no artigo 44 do nosso Código Penal. E aqui eu quero chamar a atenção para a gente poder fechar as dicas principais de um detalhe importante. Crimes culposos, como regra, sempre converte a pena, tá? A regra é esta. Crime culposo, como regra, você faz a conversão independentemente do valor da pena aplicada. Agora, crimes dolosos, que são obviamente mais graves, exigem alguns requisitos que estão no artigo 44. Chama a atenção que o crime não tenha violência ou grave ameaça. 2, que você tenha a pena concreta até 4 anos. E 3, que não haja reincidência específica, ou seja, no mesmo crime. E isso é o que aponta, como a gente mostrou, o artigo 44 do Código Penal e seus parágrafos. Muito bem, pessoal! Top 5 temas, organizamos a teoria do crime e a teoria da pena. Agora é só trabalhar isso na reta final e não percam as nossas aulas de direito penal no reta final e também na revisão de véspera para que a gente chegue voando na prova e você esteja lá na segunda fase. Comigo, ou obviamente com todos os professores aqui do Estratégia OAB, independentemente da área que você escolher, aqui você vai estar muito bem assistido e vai voar para buscar a sua carteira. Valeu!